Perdão, 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 perdão. Calma, é que perdoar é o nosso tema de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Thelma, estou aqui hoje para a nossa lição de número 8. E se você está acompanhando o nosso canal, você deve se lembrar que na lição de número 7 a gente estudou sobre aquele filho perdido, ou chamado filho pródigo. Aquele filho que pediu a herança para o seu pai, deixou o seu pai e seu irmão e saiu pelo mundo, dizendo que queria ser livre. Mas aí ele fez um monte de coisas erradas que não desagradavam a Deus. Aquele filho, aquele garoto, ele acabou fazendo coisas que desagradavam a Deus, mas aí ele se arrependeu e voltou para a casa do seu pai. E o seu pai lhe perdoou. Bom, eu também peco muito. Você também peca? Pecar é cometer pecado ou fazer coisas que desagradam a Deus. Fazer coisas que Deus não gosta ou deixar de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça são pecados. E a gente comete pecado diariamente. Mas que bom que a gente sempre tem Deus para nos perdoar. Bom, é muito bom quando a gente é perdoado. Você já se sentiu assim, perdoado? Quando você sabe que alguém te perdoou, você tem aquela sensação de alívio. Mas você já perdoou alguém? Alguém fez algo de errado com você e você perdoou aquela pessoa? Tão bom quanto ser perdoado é você perdoar outra pessoa. Perdoar faz muito bem, faz bem ao nosso coração. Enquanto a gente não perdoa, a gente fica preso a sentimentos que não são ruins. A gente fica com raiva, a gente pensa em vingança e esse tipo de coisa não faz bem para o nosso coração. Resistir a perdoar ou não querer perdoar o nosso irmão pode trazer sérias consequências para a nossa vida. Jesus, ele sabe disso e é por isso que ele contou uma parábola para ensinar para a gente a importância de perdoarmos. Um certo dia, um rei estava fazendo as contas e vendo quem tinha pagado as dívidas, quem não tinha. E aí ele viu que um homem não tinha pagado sua dívida. E a sua dívida era muito grande. Ele estava devendo muito dinheiro para o rei. Então ele mandou chamar aquele homem. O homem então foi até o rei. Chegando lá, ele falou para o rei, foi muito sincero, falou assim: olha rei, eu não tenho condições de pagar, não tenho esse dinheiro todo agora. E aí o rei foi e falou assim: então vende a sua esposa, vende seus filhos, venda a sua casa, venda tudo, para que então você possa pagar a sua dívida. E aí aquele homem ficou assim chorando, falando: oh rei, por favor, tenha compaixão de mim. Eu vou vender os meus filhos, vender minha esposa. Ou não, por favor, tenha paciência comigo. Eu vou fazer de tudo para pagar. Bom, aquele rei, ele sabia que o homem jamais ia conseguir fazer o que estava falando. Era muito difícil, a dívida era muito grande. Então, ele fez uma coisa inacreditável. Ninguém poderia imaginar que aquele rei ele iria fazer uma coisa dessa. Ele falou que ele pudesse ir embora, que a dívida dele seria perdoada. Isso mesmo, ele não ia mais precisar pagar aquela dívida, porque ele sabia que ia ser muito difícil. Então ele falou assim, ó, não precisa pagar mais. Você pode ir embora, porque eu perdoo você. Que alegria, hein? Aquele homem devia ter saído ali super feliz. Ele estava devendo muito e agora não estava devendo mais nada. Ele podia ir embora feliz. Eu imagino que ele deve ter saído daquele castelo, daquele reino. Ele deve ter saído pulando de lá. Bom, até aí seria uma história muito feliz, não é? Não precisava acontecer mais nada, estava tudo de boa. Mas a história não acaba aí. Quando ele ia saindo ali daquele reino, ele encontrou alguém.
era o seu companheiro de trabalho. Veja só, aquele homem que pedia perdão para o rei agora estava frente a frente com o seu companheiro, alguém que também era um servo. E esse homem, ele estava devendo um dinheiro para ele, mas o valor era muito pequeno se comparado com aquilo que ele estava devendo para o rei. Esse homem aqui devia bem pouquinho, mas aquele servo, ele não perdoou. Ele falou: você tem que me pagar o dinheiro que você está me devendo, viu? Eu estou esperando você pagar essa dívida. E o homem falou: nossa, por favor, tenha misericórdia de mim, eu vou te pagar, não fique bravo. Eu vou dar um jeito, só tenha paciência, tenha misericórdia. Mas aquele homem, ele não estava nem aí. Ele só queria mesmo era saber dele pagar a dívida. E falou que se ele não pagasse aquela dívida, ele iria preso. Aquele homem, imaginem só, o homem que estava agora há pouco pedindo perdão para o rei, com a dívida enorme, o rei perdoou. Ele estava agora falando que se esse homem não desse o dinheiro, não pagasse a dívida, ele seria preso. Que coração duro, hein? Mas eles não estavam sozinhos naquele lugar. Enquanto eles estavam conversando, algumas pessoas escutaram toda aquela conversa e foram lá correndo contar para o rei aquilo que eles estavam vendo. Porque o rei tinha perdoado o homem, mas o homem estava cobrando a dívida do seu companheiro. O que vocês acham que o rei fez? Vocês acham que o rei ficou feliz? Vejam só a cara dele. Bom, parece que o rei ele não ficou assim tão feliz. Não ficou mesmo. Ele mandou pegar aquele homem que ele tinha pagado a dívida e chamou e mandou seus empregados irem e falou assim: olha, eu não pensei que eu tinha um servo tão mau. Eu te perdoei, você não podia ter feito aquilo com o seu companheiro. E aí ele mandou que aquele homem então fosse para a prisão. Ele ficou preso por muito tempo, porque até que ele conseguisse pagar a sua dívida. Uau! Vocês viram só? Que história, hein? Ele não tinha perdoado o seu companheiro, a dívida do seu companheiro. Com essa história, Jesus nos ensina que se a gente não perdoar os nossos irmãos, Deus também fará da mesma forma com a gente. Ele não vai nos perdoar também. Vamos entender direito isso? Com essa história, Jesus ele nos ensina uma importante lição. Nós somos como aquele servo que teve todos os seus pecados, as suas dívidas perdoadas pelo rei, o rei Jesus. Nós tivemos os nossos pecados perdoados pelo rei Jesus. Aquele companheiro, aquele segundo personagem da história que aparece lá depois, são aquelas pessoas que muitas vezes fazem alguma coisa de errado com a gente. E aí, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que perdoar como o rei perdoou o servo, ou nós devemos cobrar e brigar e insistir como fez aquele servo mal agradecido? A verdade é que a gente tem que, assim como o rei perdoou o servo, nós também temos que perdoar as pessoas que nos ofendem. Não foi isso que a gente aprendeu quando a gente aprendeu sobre a oração que Jesus nos ensinou? A gente fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso quer dizer que do mesmo modo como a gente tem perdoado as pessoas, o Senhor vai nos perdoar. Então, a gente tem sempre que perdoar também aquelas pessoas que de algum modo fazem algum tipo de mal com a gente. Nós devemos perdoar porque Jesus nos perdoou primeiro. Ele morreu numa cruz. Foi Deus que mandou para que ele morresse em uma cruz para nos salvar dos nossos pecados, para pagar a nossa
devemos perdoar também. E aí, vamos aprender a perdoar os nossos irmãos? Agora a gente vai se lembrar disso daí que Deus fez por nós, por meio do nosso versículo, depois uma oração e depois um desafio para você, hein? O nosso versículo, hoje a gente vai aprender aquele versículo que a gente já está aprendendo há algum tempo, porque na semana que vem tem um novo versículo. Então se esforce e aprenda esse super versículo, combinado? Vamos lá? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos de novo? É um versículo bem grande, mas bem bonito. Então vamos lá, que eu quero saber se você aprendeu, hein? Acompanha aí de casa com a tia. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que a gente não morra, para que a gente tenha a vida eterna, Jesus se entregou naquela cruz por nós. E nós devemos amar os nossos irmãos, assim como Cristo nos ama. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada por sempre me perdoar quando eu me arrependo. Me ajude, Pai, a me arrepender dos meus pecados e me ajude, me ensine a perdoar aquelas pessoas que fazem mal para mim. Obrigada por tudo e me ajude. Em nome de Jesus. Amém. E agora, para finalizar o desafio para você e para a sua família, é vocês se juntarem para conversar um pouco. Vocês vão ler em Colossenses capítulo 3, versículo 13. E aí vocês vão conversar um pouco sobre arrependimento, sobre perdão. Sejam sinceros. Vocês conseguem perdoar? Conversem um pouco sobre as dificuldades, sobre as facilidades. Vocês também podem se lembrar de situações em que foi mais difícil para vocês perdoarem. E aí, depois disso, vocês vão orar. E se tiver alguma mágoa ainda no seu coração, que tal pedir perdão? Peça perdão para as pessoas que você tem ofendido e também perdoe aquelas que te ofenderam. Combinado? Esse é o nosso desafio para a semana. Não esquece de compartilhar esse link, esse vídeo com seus amigos. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e depois tem a nossa próxima lição, a lição de número 9, em que a gente vai aprender um novo versículo e vem aí uma nova etapa de história. Espero você no próximo vídeo, hein? Tchau, até mais!